Boa noite, queridos amigos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para refletirmos acerca da mensagem evangélica do nosso Mestre Jesus. Então, nós iniciamos, como todo trabalho espírita, vamos iniciar com a nossa prece. Vamos pedir ao Mestre Jesus que possa estar conosco, abençoando esse nosso encontro, nos envolvendo em energias benfazejas, que possamos concentrar as nossas energias mentais neste estudo, para que assim nos fortaleçamos na caminhada, nos fortaleçamos na transformação de nós mesmos. Que a paz, que a luz do Mestre fiquem conosco agora e sempre. Então, amigos, o tema de hoje está baseado no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, mais especificamente no item 8, Obediência e resignação. Nos diz o capítulo que os mansos e pacíficos herdarão a terra. Mas o que é ser manso? O que é possuir esta virtude denominada mansuetude? É exatamente o contrário da violência. Todas as vezes que nós não usamos da violência, nós fazemos o contrário, usamos da mansuetude. Então, mansuetude é o contrário de violência. E esses, então, que possuem a mansuetude, herdarão a terra, nos diz o capítulo 9. Mas se o Mestre Jesus nos disse, principalmente, que somos espíritos, por que ele nos promete a terra? Se não porque ele já sabia que a Terra, como tudo no universo, possui um ciclo evolutivo. Então, aqueles de nós que desenvolvermos a mansuetude, quando este ciclo do planeta Terra se encerrar de provas e expiações e ingressar definitivamente no mundo de regeneração, e iniciar o seu ciclo, e em seguida será mundo feliz e depois mundo divino, que são todos ciclos que a Terra vai passar. Então, todos aqueles de nós que acompanharmos este movimento, porque este movimento tem um tempo. Então, todos aqueles de nós que acompanharmos este movimento dentro deste tempo, nós herdaremos, ou seja, continuaremos a viver na Terra. Iremos viver em um mundo onde as condições serão melhores daquelas que nós vivemos hoje. Que nós vivemos hoje numa condição melhor, se olharmos para o nosso passado, 200, 300, 400, 500 anos, nós vivemos numa condição planetária hoje melhor do que nesse tempo. E daqui a esse tempo, 200, 300 anos, nós estaremos numa condição melhor. Mas para que nós estejamos nesta condição, nós precisaremos desenvolver a mansuetude. Então, o item 8 vai nos dizer, dentro de todas essas características de mansidão que nós precisamos desenvolver para que possamos acompanhar a Terra, é sermos obedientes. E nos diz o item 8, que é assinado pelo nosso irmão Lázaro, ele nos diz que a obediência é o consentimento da razão. Ou seja, obedecer em função de uma concordância, porque consentimento é isso, é concordar com. Um outro significado que nós podemos encontrar para a palavra consentimento é concordar com, aprovar. Ou seja, é termos a aprovação da razão, é nós obedecermos porque tem
se a aprovação da razão. A razão de quem? A nossa própria razão. E esta razão, evidentemente, ela é baseada em alguma coisa, porque razão é racionalidade, é intelectualidade, ou seja, ela é alimentada por conceitos. Mas quais conceitos nós estamos falando? Nós estamos falando, evidentemente, dos conceitos cristãos. Então, ser obediente é ter o consentimento da razão. Que razão é essa? Essa razão baseada nos ensinamentos do Cristo. Nessa notícia que o Cristo nos trouxe. Ou a boa notícia que o Cristo nos trouxe. Porque o Evangelho é isso, é boa notícia. Então, quem nos trouxe essa boa notícia foi o Cristo. O Cristo Jesus, que é o governador espiritual desse planeta. Foi ele que organizou este planeta. Foi ele que proporcionou todo, desde o desprendimento do Sol, foi ele organizando até que pudesse, bilhões de anos depois, ser possível a nossa encarnação. Seus irmãos, que ele é o grande tutor, que ele que nos conduz, ele é o grande capitão desta nau chamada planeta Terra, na qual nós estamos encarnados porque está em acordo com a nossa evolução. Nós somos espíritos ainda vinculados a um plano de provas e expiações, porque o nosso conjunto emocional, a nossa racionalidade ainda se vincula, está no nível de vinculação a este planeta, ou seja, um planeta de provas e expiações. Então, a razão que consente é esta razão que está alimentada por esta boa notícia que o Cristo nos trouxe. Então, nós buscamos estes conceitos no Evangelho. Buscamos que conceitos? O conceito de paciência, o conceito de mansidão, o conceito de homens de bem. Tudo isso vai alimentando a nossa razão. E quando nós obedecemos a determinada situação, a determinada ordem, a determinada uma situação que nós estamos envolvidos, que nós aceitamos ela, que nós somos obedientes a uma determinada ordem, é porque nós estamos embasados pela razão. Que razão é essa? É a razão do Evangelho. É a razão embasada nesses conceitos que o Cristo nos trouxe. Que o Cristo não só nos trouxe, como ele demonstrou também. Porque nos diz também este item 8 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Interessante, né? O orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Ou seja, por que ele está dizendo que não podem ser obedientes? Eles não podem ser obedientes segundo esta razão que nós estamos falando. Porque o orgulhoso e o egoísta estão baseados em outra racionalidade, em outros conhecimentos que não aqueles conhecimentos fornecidos pelo Evangelho. Ou seja, quando se vai fazer uma escolha, quando se vai fazer essa opção de ser obediente ou não, o orgulhoso vai buscar a sua base em alguma coisa outra que não aquilo que o Mestre nos trouxe, a boa notícia que o Mestre nos trouxe. Porque o orgulhoso, ele se acha melhor do que os outros, e não é essa a intelectualidade, não são estes os conhecimentos que o Cristo nos trouxe. Bem ao contrário, o Cristo ensinou exatamente o contrário, que nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais, filhos do mesmo Pai, submetidos a situações que estão em acordo com aquilo que nós necessitamos para a nossa evolução. Então, eu não sou melhor do que um outro alguém por eu estar numa posição de chefia. Eu não sou melhor do que ninguém porque eu tive oportunidades de estudar,
de ter um acesso a uma escola melhor e o outro não. É porque cada um de nós tem uma necessidade, porque agora nós sabemos que isso tudo demora um tempo que é muito pequeno, o tempo de uma encarnação é muito pequeno, 80, 90, 100 anos é muito pouco frente a nós espíritos imortais. Então nós estamos numa experiência que é necessária naquele momento. Em outro momento eu posso estar numa situação de hoje de uma facilidade material maior e amanhã numa dificuldade material. Encarnar uma grande dificuldade material. Por quê? Porque em acordo com o planejamento que se faz, aquela situação é necessária. Então, o conhecimento que a doutrina espírita ou o evangelho, que são a mesma coisa, nos trazem é que nós somos todos espíritos imortais, filhos do mesmo Pai, em experiências diferentes em acordo com aquela necessidade daquele momento, daquela situação. E o orgulhoso se acha, por que ele não pode ser obediente? Porque ele se acha superior. Ele acha que está naquela situação porque ele merece estar, mas ele merece porque ele é melhor do que o outro. E o egoísta também não pode ser obediente porque ele não vai buscar também os seus conceitos na racionalidade do Cristo. O egoísta quer tudo para si, pensa só em si, e é exatamente também o contrário daquilo que o Mestre nos trouxe. Sempre pensando no bem, pensando na coletividade, pensando no outro, no próximo, inclusive fazendo ao outro aquilo que eu gostaria que me fosse feito. Olha, existe regra melhor para que nós possamos viver em sociedade? Viver em relação? Imaginemos nós numa sociedade onde nós todos verdadeiramente 100% de nossas opções fossem baseadas nisso, na igualdade de todos e na busca de satisfazer não somente o individual, mas ver o que é bom para a coletividade. Olha só que mundo outro nós teríamos. Existem muitos mundos assim. Se isso nos fortalece, se isso nos dá novo ânimo, existem mundos onde isso já é uma realidade e que será uma realidade para o nosso planeta também. Assim que nós conseguirmos colocar em prática os ensinamentos que o Mestre Jesus nos trouxe, que é sermos obedientes, mas segundo a razão que o Cristo nos traz, segundo os conhecimentos que o Cristo Jesus nos traz. Porque o Mestre Jesus nos diz que não basta nós sermos, segundo o conhecimento que ele nos traz, não basta nós sermos obedientes. Porque se nós formos obedientes, nós estaremos dizendo assim, foi você que escolheu, eu só estou obedecendo você. Foi o meu pai que escolheu. Foi o meu chefe que escolheu isso. Então eu só estou obedecendo. Não. Gandhi, por exemplo, era um espírito extremamente obediente. Mas ele não estava obedecendo à razão que estava sendo imposta por por uma ordem, por uma autoridade, que ele sabia não ser a verdade. Ele buscava obedecer aos conceitos que ele acreditava que eram os conceitos muito parecidos com os conceitos que nós aprendemos no Espiritismo, os conceitos do Cristo. Tanto é que em um momento, quando ele é golpeado por um soldado, aí ele levanta, o soldado golpeia ele de novo, aí o soldado pergunta para ele, quem te ensinou a ser tão covarde? E ele fala, esse que está aí no seu pescoço, que era um crucifixo.
que representa o Cristo crucificado. E evidentemente que isso, né, dito por Gandhi, tocou aquele soldado, dada a sua força moral, a sua obediência ao Mestre Jesus. Obediência a essa razão que diz que nós temos que ser mansos e promover a paz. É nisso que ele acreditava. É nisso que Gandhi acreditava, na paz. E por ele acreditar na paz, e por isso verdadeiramente fazer parte das suas opções, por ser obediente a esta razão, ele não revidou ao ataque. Esses exemplos, queridos amigos que nos escutam, que nos ouvem, são espíritos, evidentemente, que estão à frente de nós. Mas são atitudes, são comportamentos que são possíveis de serem imitados. E é por isso que esses espíritos vêm para nos mostrar, ó, é possível fazer diferente daquilo que nós estamos acostumados a fazer. Porque nós estamos acostumados a revidar com a mesma intensidade, no mesmo sentido daquilo que nos chega. E a proposta do Cristo é oferecer a outra face. Mas não é bateu aqui e oferecer a outra. É, para a violência, oferecer a mansuetude. Para o desequilíbrio, oferecer a paciência. Ou seja, a outra face. Aquilo que se verdadeiramente se contrapõe. Porque nós não podemos combater violência com violência. Jamais iremos transformarmos-nos e transformarmos, por conseguinte, o ambiente desse planeta usando da violência. Porque a violência não é capaz de mudar a violência. O que muda a violência é uma outra força em outro sentido. Se nós usarmos a mesma força no mesmo sentido, nós vamos somar, nós vamos aumentar a violência. Então nós precisamos entender o que verdadeiramente o Cristo nos trouxe, alimentando esta razão, ocupando a nossa razão com conceitos que esta boa notícia, o Evangelho, nos traz, para que quando nós resolvamos ser obedientes, quando nós façamos uma escolha, busquemos numa razão que está alicerçada no Mestre Jesus, nos conceitos que o Mestre Jesus nos trouxe. Então, o orgulhoso e o egoísta, eles buscam o embasamento de suas opções em outros conceitos que não os conceitos que o Mestre nos trouxe. Uma razão alimentada por outros conceitos. Os conceitos da violência, os conceitos da impaciência, da intolerância, da desigualdade. E o Cristo nos trouxe exatamente o contrário. Então, para que nós sejamos obedientes, nós temos que ter a nossa razão alimentada por conhecimentos do Evangelho. É por isso que nós precisamos estudar. É por isso que a nossa fé, é raciocinada. Por isso que ela pode enfrentar a razão em todas as épocas. Porque sendo uma verdade, ela é permanente. Porque a verdade é assim, a verdade era ontem e tem que ser hoje, senão não é verdade. Senão é alguma coisa outra que não é verdade. Os 10 mandamentos trazidos por Moisés, 1.500 anos de Jesus, 2.000 anos antes de nós, ou seja, cerca de mais de 3.500 anos, os 10 mandamentos ainda são verdades. Porque valiam naquela época e valem hoje. Então, é essa racionalidade que nós temos que buscar. É por isso que nós temos que estudar. Na doutrina espírita nós estudamos. Eu não posso me dizer espírita sem estudar o espiritismo, sem estudar o Evangelho. Porque é isso que vai fazer com que eu mude a minha racionalidade, a minha forma de pensar. E aí eu vou poder ser obediente, porque eu vou buscar fazer escolhas em acordo com essa razão que está alimentada pelo Evangelho do Mestre Jesus, que é do amor, da paz, da paciência, do equilíbrio. Percebemos?
Percebemos como é essa o motivo de nós, na doutrina espírita, se falar tanto no estudo? É para que nós possamos alimentar a nossa razão com estes conceitos, para que quando nós precisemos fazer opções, façamos em cima de conceitos cristãos, conceitos que o Mestre Jesus nos trouxe. E nos diz também, né, agora falando da outra palavra, que é tema do nosso estudo, a resignação, que é o consentimento do coração, ou seja, é a aprovação, é a concordância do coração. Por que coração? É porque coração é onde simboliza os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, resignação, nós nos resignarmos, depende daquilo que nós temos no nosso coração. Para que nós sejamos resignados, nós precisamos ter no nosso coração virtudes, sentimentos como paciência, tolerância, respeito. Ou seja, eu preciso ter dentro do meu coração e por ter dentro nós externarmos isso. Mas evidentemente por nós estarmos num mundo de provas e expiações, nós vamos estar ainda, né, falhando. Ora nós conseguimos e ora nós, infelizmente, vamos falhar. Mas é o esforço, é alimentando a razão com estes conceitos para que nós possamos praticar, porque a virtude nasce da prática. Se a razão é alimentada por esses conceitos cristãos, vejamos o exemplo do Gandhi. O soldado, embora ele pudesse ser um conhecedor da obra do Mestre Jesus, mas não fazia parte das suas atitudes ainda. Porque ele agrediu o Gandhi, que não havia esboçado nenhuma violência para com ele. Então, ele verdadeiramente só conhecia, mas não tinha comportamentos, não tinha atitudes daquele que ele simbolizava carregar no seu pescoço. Então, a virtude nasce da prática. É aquilo que nós fazemos. E fazemos dizendo, fazemos pensando, porque quando nós estamos pensando, já estamos fazendo. Então, estamos pensando, estamos falando, estamos realizando no mundo físico. Para que isso seja externado a partir de uma base com sentimentos bons, para que isso seja, para que nós sejamos resignados, nós precisamos ter o respeito, a tolerância, a paciência como virtude. Porque aí eu vou conseguir me resignar diante daquilo que está acontecendo. Nos diz Haroldo em uma palestra falando sobre esse capítulo 9, mansos e pacíficos herdarão a terra, nos diz por que nós optamos pela violência. Por que nós optamos pela violência? É porque a violência satisfaz uma coisa que nós queremos muito nesses tempos, que é a rapidez. A violência resolve rápido, mas ela resolve mal e resolve por pouco tempo. Achei muito interessante isso que o irmão nos trouxe. A violência, ela é uma opção que grande parte da humanidade e nós ainda fazemos, é porque ela resolve rapidamente. E nós buscamos rapidez hoje. Não é assim? Nós queremos fazer tudo rápido. Não, mas não pode, eu não tenho tempo. E a pandemia veio nos mostrar que nós temos tempo, sim. Nós temos que achar tempo para a nossa família. Existem atividades, será que são tão importantes assim? Teve atividades que nós tivemos que abrir mão. Então a violência, ela resolve. Nós fazemos a opção porque ela resolve rápido. Só que ela resolve rápido, mas resolve mal. E resolve por pouco tempo. Se nós quisermos uma solução permanente, nós precisamos de tempo. Nós temos que investir tempo. E peguemos o exemplo dos nossos filhos. Quando
A educação, por isso que nós vamos entender que a educação verdadeira, a mudança de hábitos dos nossos filhos, requer um investimento de tempo. Nós não vamos mudar um comportamento que nós identificamos equivocado dos nossos filhos rapidamente, só com violência. Mas aí resolveremos mal e por pouco tempo, porque aquele comportamento vai voltar. Nós precisamos, então, investir tempo, porque é o tempo que irá verdadeiramente modificar o ser humano, nós mesmos e aqueles que nós queremos incutir novos hábitos. Quando, usando o exemplo de Gandhi de novo, quando uma mãe veio para ele e perguntou: Gandhi, o meu filho, ele está aí, é uma criança, está comendo muito açúcar. Aí Gandhi pede para ela voltar um tempo depois. E aí ela volta, ele olha para o menino e fala: para de comer açúcar. Levou um tempo todo, uma semana para me dizer isso. Não, é que eu precisava também, Gandhi diz, né? Eu precisava também parar de comer, porque eu também como muito açúcar. Isso é um exemplo da força da moral. Por isso que para nós mudarmos um comportamento dos nossos filhos, nós precisamos ter comportamentos diferentes. Nós precisamos, se nós queremos que ele tome uma determinada atitude, este filho tem que identificar em nós aquela atitude, ou pelo menos um esforço. Porque nós não somos perfeitos também, não conseguiremos fazer tudo, praticar 100% do Evangelho. Ainda não. Conseguiremos, mas ainda não conseguimos. Então, mas o esforço em nos transformarmos vai fazer com que ele identifique que aquilo é necessário. Mas isso leva tempo. Mas se nós quisermos resolver rapidamente, usemos a violência. Só que resolveremos mal e por pouco tempo. Então, para que nós possamos modificar os outros, a resignação nos diz que é o consentimento do coração. Então é porque o meu coração estará repleto dessas virtudes que poderão ser exemplificadas e, à medida que elas vão sendo colocadas em prática, elas vão aos poucos lapidando estes que nos foram dados momentaneamente, evidentemente, os filhos, né? Foram nos dados para que nós pudéssemos reeducá-los ou contribuir com a sua reeducação. Mas isso requer tempo e investimento de tempo. Nos diz também que esse item 8 do capítulo 9, que se o orgulhoso, o egoísta não podem ser obedientes, nos diz esse item que o pusilânime não pode ser resignado. O pusilânime não pode ser resignado. Porque o que é ser pusilânime? Buscando o conceito, um outro significado, uma outra palavra, é ser fraco moralmente, ser covarde. Então, o covarde, o fraco moral, não pode ser resignado. Não é que ele não queira. É porque se é o consentimento do coração, se resignação é o consentimento do coração, e o pusilânime não pode ser resignado, é porque ele não tem em seu coração a fortaleza moral, que somente as virtudes nos trazem. Somente as virtudes nos trazem fortaleza moral. Quando o Gandhi é agredido, por que ele não revida? Porque ele tem uma fortaleza moral. Não é da sua praxe a violência. Então ele não usa a violência porque ele não pode usar a violência. Ele não tem condições mais, ele já ultrapassou. Se ele um dia ele usou, ele não tem mais condições de usar a violência. Porque quando ele vai fazer uma escolha, ele vai buscar no seu coração, ele vai externar o que tem no coração, nós externamos o que temos dentro, e ele externa a paz. Externa a compreensão. Percebemos? Então o pusilânime não pode ser. Não pode, ele não tem condições
de ser resignado. Porque quando ele vai buscar a base das suas escolhas, ele não vai encontrar virtude nenhuma. É fraqueza moral. Ele vai encontrar somente a violência, o desrespeito. E aí, então, ele vai externar isso. Foi isso que ele externou com Gandhi. Quando ele agrediu o Gandhi, ele externou o que tinha dentro. Então, para que ele possa externar resignação, ele vai ter que mudar o que tem no seu coração. Vai ter que desenvolver o respeito, nós teremos que desenvolver a paciência, desenvolver a tolerância. Ou seja, o que é a tolerância? Hoje, nesse mundo tão intolerante, é nós sabermos que as pessoas têm direitos a fazerem opções, assim como nós também temos o direito de fazermos as nossas escolhas. Então, eu me resigno, eu aceito a escolha do outro, porque eu sei que é do outro. Assim como eu quero que ele respeite as minhas escolhas. Percebemos? Então, o pusilânime, o fraco moral, o covarde, não pode ser resignado. Assim como o orgulhoso e o egoísta não pode ser obediente. Não tem condições de ser obediente. Ele precisa, o orgulhoso e o egoísta, ele precisa alimentar a sua intelectualidade com novos conceitos. E o pusilânime, para ser resignado, ele precisa desenvolver as virtudes do respeito, a tolerância, a paciência, enfim, todas as virtudes para que ele possa, então, quando externar uma opção, ele externe embasada nessas virtudes. Então, queridos amigos, nós vamos entender assim que a obediência e a resignação, quando nós somos obedientes e quando nós somos resignados, é porque nós estamos revelando um grau de evolução. Evidentemente que, como dissemos, por sermos espíritos imperfeitos ainda, ora nós seremos resignados, ora seremos obedientes e resignados, e ora não. Mas, como diz o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o esforço que vale. É o esforço em nós sermos obedientes, em desenvolvermos a obediência. É o esforço em desenvolvermos a resignação. É isso também que vai contar. Não é só nós acertarmos, mas é o esforço em acertar. Porque durante esse desenvolvimento nós vamos falhar. Mas com o esforço e com o concurso do tempo, nós iremos conseguir. Né? Porque Jesus nos disse isso. Não é que ilações nossas, não, ou do Divaldo, do Haroldo, que são grandes expoentes da doutrina espírita. Não, não é isso. É que o Mestre Jesus nos disse: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Vós sois deuses. Porque o Mestre já sabia, porque ele havia passado por um processo evolutivo também. Então ele sabia que nós estávamos num processo evolutivo. E vamos atingir o que ele pode fazer e muito mais. Porque é isso, nós somos espíritos criados rumo à perfeição. Agora, dependemos do concurso do tempo e do esforço, para que nós, então, possamos desenvolver a obediência, desenvolvermos a resignação, a obediência buscando os conceitos cristãos, alimentando a nossa intelectualidade, a nossa razão com os conceitos cristãos, e alimentando e desenvolvendo em nossos corações as virtudes do amor, da paciência, do perdão. É isso, a caminhada que temos que fazer. E o bom é que ela é possível. Todos nós olhamos o nosso dia a dia, olhamos a nossa vida, e nós, como eu falhei, como eu errei aqui, eu ainda erro, mas nos esforcemos que o esforço é que vale. Quando nós nos esforçamos, nós atraímos espíritos que querem o nosso bem. Nós proporcionamos que eles se acheguem a nós. E aí nós conseguiremos cada vez mais acertarmos.
Tá bom, queridos irmãos? Então, agradecemos a paciência, a tolerância que os irmãos tiveram conosco e vamos encerrar o nosso trabalho, como todo trabalho espírita, agradecendo a espiritualidade que nos amparou. Então, profundamente agradecidos por estes momentos breves de reflexão e pedimos a Deus, a Jesus, ao nosso protetor, que derramem sobre nós as energias benfazejas que sejamos merecedores. E que essas energias invadam os nossos lares, invadam os nossos corações e a nossa mente, com os conceitos e alimentando as sementes das virtudes que estão em nossos corações, à espera do nosso trabalho. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado e até o próximo encontro.